Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da Univale para falar aqui um pouco sobre o projeto do Real Digital do Banco Central do Brasil. É muito importante ressaltar que a agenda do Real Digital fala com outras iniciativas e ações realizadas pelo Banco Central, como o Pix, pagamentos instantâneos, que o cidadão já está acostumado no seu dia a dia, mas também não só o Pix. A gente tem uma série de outras infraestruturas de pagamento que fazem parte de um ecossistema mais amplo chamado SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiros, como Sistema de Transferência de Reservas, dentre outros, que vão interoperar com o Real Digital. Temos também a agenda do Open Finance, das finanças abertas, também conhecidas como Open Banking, que o usuário do sistema financeiro pode abrir seus dados e franquear seu histórico transacional com o sistema financeiro para os diversos players, de modo que eles possam fazer ofertas mais customizadas. Esse tipo de dados, esse tipo de histórico é muito importante, não só para a precificação de risco, mas também para o próprio Real Digital, no sentido de obtenção de dados para iniciação de transação, que vão ser programadas de acordo com eventos que acontecem fora da plataforma do Real Digital. E também a agenda de internacionalização das moedas, a agenda de CBDCs, ou Central Bank Digital Currency, uma agenda que explora bastante também as transações transfronteiriças do ponto de vista de eficiência e automação. Dentro da agenda de inovação do Banco Central, o Pix, sem dúvida, é um dos projetos que mais se destacou. Ele foi aceito de forma muito rápida e intensa pela sociedade brasileira e surpreendeu todos do Banco Central. Nesse sentido, a gente se inspira muito nesse projeto, por conta do projeto do Real Digital ser um projeto novo, que ainda está em fase de piloto. Então, a gente tenta entender que tipo de acertos na condição da formatação desse projeto, do Pix em especial, foram feitos. E a gente entende que a interação com o mercado e com a sociedade como um todo foi muito importante. Nesse sentido, o projeto do Real Digital um projeto que vem sendo conduzido de forma muito aberta e conta com a participação e contribuição de diversos setores da sociedade, não só mercado, mas academia. E nesse sentido a gente conta realmente com essa participação coletiva para o avanço do projeto. O Open Finance é também mais um projeto de inovação dentro da agenda do Banco Central que ajuda a ilustrar essa importância de interação com o mercado. Aqui, por conta de a agenda explorar uma série de novos padrões de interoperabilidade e compartilhamento de informações, foi necessário envolver muitos players do ecossistema no sistema financeiro e, por conta disso, o projeto do Open Finance tem uma governança própria, com diversos subgrupos técnicos para discutir as linhas de ação e avançar com o projeto. O Real Digital ele é similar e a gente vai entrar mais um pouquinho à frente em como a gente tem feito essa interface. Mas, antes disso, nos próximos slides eu vou falar um pouquinho sobre esse movimento de tokenização dos ativos e, na sequência, eu vou falar sobre a agenda das moedas digitais de bancos centrais, como é o Real Digital em específico, né, a moeda digital brasileira. E, para finalizar, eu entro um pouquinho nas últimas ações do projeto, como o Lift Challenge do Real Digital, que foi o laboratório do Real Digital. Falo um pouco sobre o grupo de tokenização, que é um grupo de trabalho interdepartamental, que vem conduzindo uma série de debates internamente, mas também fazendo interface com o mercado. E, por fim, eu vou falar um pouco do piloto do Real Digital, que é a agenda mais recente da iniciativa, e encerro com os detalhes do piloto. Antes de entrar um pouco no que vem acontecendo dentro dessa agenda de tokenização que a gente, por vezes, escuta, é importante dar um passo atrás e contextualizar. No caso específico do Banco Central do Brasil, algumas iniciativas como o Pix já endereçam muito bem a questão de pagamentos digitais de varejo. E o Open Finance já trata dos dados, mas também de uma camada transacional de iniciação de pagamento. Então, muitos perguntam por que o Banco Central, né, deve avançar com uma agenda chamada moeda digital, já que na questão de pagamentos a gente já está bem servido. É aqui que é uma oportunidade da gente esclarecer, porque muitos países, quando a gente fala de CBDC, uma moeda digital de Banco Central, acabam indo mais para a linha de pagamentos, algo mais similar ao que a gente já entrega com o Pix. Então, quando a gente escuta CBDC, ou moeda digital de Banco Central, não necessariamente um projeto é igual ao outro. Então, a gente vê que esse grande bucket, né, esse guarda-chuva, ele acaba abraçando uma série de projetos de bancos centrais e de países que são essencialmente diferentes um do outro e estão tentando solucionar diferentes problemas. No caso específico do Banco Central e do Brasil, a gente já endereçou de forma muito adequada a questão dos pagamentos. Nesse sentido, a gente está explorando novas tecnologias para infraestruturas de mercado financeiro.
É aqui que a gente vê uma oportunidade de avançar com tecnologias que são ainda emergentes, como as DLTs, ou Distributed Ledger Technologies, tecnologias de registros distribuídos, que permitem a tokenização de ativos, ou seja, a representação de ativos no formato de tokens numa infraestrutura de DLT. Isso abre algumas possibilidades, dentre delas programabilidade, composição de serviços financeiros que são possíveis através de contratos inteligentes. Nesse sentido, a gente avança com a agenda do Real Digital mais como uma infraestrutura descentralizada, com tecnologia DLT, para permitir esses novos casos de uso e uma inovação que o sistema tradicional hoje em dia não permite. Portanto, a gente tem como inspiração as inovações de finanças centralizadas que a gente vê no ecossistema de DeFi. A tokenização ela permite trazer uma série de benefícios para o ativo, né? Alguns ativos são negociados já em mercado organizado, mercado de bolsa, já tem uma boa liquidez, como ações, mas outros ativos são ativos mais ilíquidos, que são negociados em mercados de balcão, mercados opacos ou peer-to-peer, e contratos inteligentes, né, eles facilitam a troca de ativos, seja um ativo sendo trocado por um pagamento, né, por um valor financeiro, ou um ativo por outro ativo. E o contrato ele serve como um intermediário, ele de uma certa forma segura esses ativos, seja a perna de pagamento ou a perna do ativo em si, numa conta que a gente chama de conta escrow tradicionalmente, né, mas é no próprio contrato inteligente. E dependendo da condição e da implementação de uma certa situação, a titularidade do ativo troca de mão e o pagamento vai para quem era o antigo titular do ativo. E a gente consegue fazer isso de forma bem automatizada, diminuir o risco de contraparte, né, o risco de não entrega ou do ativo ou do pagamento. E a gente entende que esse tipo de tecnologia e funcionalidade pode trazer bastante eficiência e inovação para o sistema financeiro. Portanto, a gente vem avançando com a agenda do Real Digital, bem ligada com a agenda de tokenização e com tecnologias novas como blockchain e DLT. Na sequência, a gente passa agora a falar um pouquinho das CBDCs, das moedas digitais do Banco Central. E no caso especial do Banco Central do Brasil, está mais ligado à parte de tokenização de ativos do que a funcionalidade de pagamento. Portanto, a gente traz aqui de forma simplificada a arquitetura do Real Digital, que nada mais é do que uma arquitetura inspirada nas finanças descentralizadas, ou o que a gente chama de DeFi, Decentralized Finance. Nesse sentido, a gente tem uma camada de infraestrutura, que é a camada de liquidação, onde as transações são liquidadas, ou seja, a rede. No caso de ecossistemas de blockchains públicas, né, a gente fala que é o blockchain aqui. No caso do Real Digital, vai ser uma plataforma de DLT, chamada com tecnologia conhecida como Hyperledger Bezo. É uma tecnologia que é compatível com Ethereum Virtual Machines, ou EVM. Nesse sentido, a gente consegue trazer um pouco da tecnologia que foi desenvolvida de forma aberta na rede Ethereum para o projeto do Real Digital, e não só a infraestrutura, mas todo tipo de solução que foi desenvolvida, todos os tipos de protocolos financeiros podem ser portados de forma muito mais simplificada por conta dessa compatibilidade com o EVM, ou seja, com a compatibilidade com o Ethereum Virtual Machine. Aqui na camada de liquidação, a gente tem a rede e tem o ativo nativo, né, que no caso é o Real Digital. E a camada de ativos, a gente tem outros ativos que vão ser tokenizados de acordo com padrões, nesse caso padrões de tokens fungíveis e não fungíveis. E temos camadas superiores que são camadas dos protocolos, né, que são os mercados. No caso dos mercados financeiros, são protocolos de câmbio, empréstimo, derivativo, gestão de ativos, dentre outros, só para exemplificar. E na camada de aplicação, a gente tem as soluções em si, que muitas delas podem ser integradas. A gente chama esse fenômeno de componibilidade de serviços, ou seja, né, uma série de protocolos ou mesmo de aplicações podem ser empacotadas para, ao fim, chegar a uma camada superior, que a gente chama de camada de agregação, que basicamente empacota uma série de serviços que roda na rede para entregar um produto, um serviço mais completo para o usuário final. Essa visão basicamente é a visão do slide anterior, trazendo para a realidade do projeto do Real Digital. Aqui a gente tem as camadas que a gente comentou no slide anterior, e temos dois tipos de ativos em especial de pagamentos: o Real Digital, que é o ativo de pagamento no atacado, no interbancário, e o Real Tokenizado, que
são os saldos em contas de pagamento, IPs, depósitos bancários, que hoje em dia estão no Internet Banking, você consulta, mas você não consegue ter funcionalidades mais sofisticadas. E hoje em dia, e no futuro, numa versão tokenizada, esses ativos vão poder ser programados e dentro de um ecossistema de blockchain, DLT, através de contratos inteligentes. Mas na camada de ativos não tem só ativos de pagamento, a gente tem uma série de outros ativos. Aqui a gente tem como exemplo ativos estritamente financeiros, que estão relacionados a supervisores como BC, CVM, valores imobiliários, Previdência da Previx, SUSEP Seguros. Mas é importante ressaltar que a infraestrutura, essa plataforma do Real Digital, é uma plataforma que admite qualquer tipo de ativo na sua versão tokenizada, não só ativos financeiros. Essencialmente a gente deve começar por eles. O próprio piloto do Real Digital propõe a tokenização de títulos públicos federais, a gente vai entrar um pouquinho nesse tópico mais a fundo adiante, mas na prática a gente pode tokenizar qualquer tipo de ativo, como por exemplo um crédito de carbono, uma casa, um carro, e a gente explorou alguns desses casos de uso dentro do Lift Challenge, que na sequência a gente já entra e conta um pouquinho como foi. Na camada de protocolos nos mercados que a gente trouxe lá atrás. Do ponto de vista de interoperabilidade com sistemas, a gente tem aqui interoperabilidade com o sistema de transferência de reservas, sistema de pagamento instantâneo do Pix, mas também com informações. A gente tem uma interoperabilidade de informações que não estão dentro dessa rede do Real Digital, mas a gente tem que buscar informações que estão no nosso dia a dia, estão no mundo real. Então, assim, através, por exemplo, de sensores, que a gente está chamando de IoT, que é a Internet das Coisas, ou mesmo bases de dados que estão no sistema financeiro, como dados do Open Finance, outros dados em outros sistemas, tem que chegar na rede do Real Digital, por conta de uma das soluções mais essenciais da plataforma serem os contratos inteligentes. E esses contratos inteligentes eles só são inteligentes porque eles implementam condições que estão sujeitas a acontecer no dia a dia, no mundo real. E a gente tem que buscar essas informações para saber se esses eventos aconteceram, para trocar titularidade entre ativos, né? Entregar um token de pagamento, um real tokenizado, contra um ativo que está também tokenizado na rede, e essa troca de titularidade só acontece se a gente tem as informações que esses eventos ocorreram. Então essa interoperabilidade da camada de dados é super importante também. Do lado direito a gente também tem outros níveis de interoperabilidade com redes públicas, né? A rede do Real Digital é uma rede permissionada, é uma rede em que os nós serão entidades autorizadas pelo Banco Central, e ela é uma rede mais restrita. Em blockchains, né, ou seja, em infraestruturas de redes distribuídas públicas, a gente não tem certas restrições de acesso e de uso. E a gente tem que entender até que ponto e como o Real Digital, né, o Real tokenizado ou outros ativos da rede do Real Digital podem interoperar com plataformas abertas, né, com redes públicas, mas também com outros tipos de sistema. Então, essa agenda de interoperabilidade é uma agenda um pouquinho mais desafiadora. Nesse momento do piloto a gente não chega a enfrentá-la de forma tão aberta, né? Mas obviamente interoperando pelo menos com sistemas legados, né? do Banco Central, do sistema financeiro como um todo, como o STR e também com o sistema Selic, por conta da tokenização de títulos públicos federais. E para a gente ter todos esses benefícios, toda essa visão que a gente vem debatendo aqui ao longo da apresentação, quais são os passos necessários para a gente chegar a uma rede de produção, um produto que vai chegar na mão do cidadão, a essa eficiência, redução de custos, automação que a gente espera com a plataforma do Real Digital. Aqui a gente tem um cronograma que a gente começou com essa agenda, na verdade, há alguns anos, um grupo de trabalho especificamente em 2020, meados de 2020, que como resultado trouxe alguns princípios, alguns pilares para o projeto do Real Digital. E esses pilares eles vêm norteando, né, foram atualizados recentemente, a gente vai falar aqui um pouquinho, mas vem norteando as ações dentro da iniciativa. É um projeto complexo de múltiplos anos, né? Isso já se provou, né, porque a gente começou já tem algum tempo, e a gente sabe que ainda vai levar algum tempinho para a gente chegar onde a gente quer. Mas a gente já vem fazendo uma série de entregas, né? Em 2022 a gente estruturou o Lift Challenge, a gente abriu para o mercado trazer uma série de propostas, né, de soluções com essa nova tecnologia, eu vou falar um pouquinho mais adiante, e a gente abriu para o mercado, recebemos mais de 40 propostas, selecionamos 9, conduzimos, fizemos um call for papers, ou seja, com uma chamada de artigos
sobre tokenização, CBDC, ecossistema de criptoativos. Criamos um grupo de trabalho de tokenização de ativos. Então, isso tudo são ações e iniciativas dentro do guarda-chuva do Real Digital. E em 2023, a gente tem focado bastante no piloto. A gente lançou o piloto em março e nesses últimos meses a gente conduziu também uma chamada pública para participação no projeto, ou seja, nessa nova infraestrutura. E recentemente a gente divulgou essa seleção e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa nos próximos slides. No caso do Lift Challenge que eu havia comentado, foi um projeto super interessante, envolveu diversos servidores do Banco Central, com um mercado que, numa interação muito proveitosa para ambos os lados. Aqui a gente tentou escutar o mercado no sentido de entender que tipo de aplicação, que tipo de caso de uso o mercado, né, a sociedade desejava criar, entregar com tecnologia blockchain, com contrato inteligente, com tokenização. A gente fez uma chamada de projetos, foram 47 projetos que aplicaram, selecionamos os 9. 8 eram consórcios, ou seja, tinham mais de uma empresa dentro de um projeto, só um projeto que tinha uma única empresa. E aqui a gente testou casos de uso relacionados a finanças centralizadas, automação de entrega contra pagamento, pagamento contra pagamento, ou seja, transações transfronteiriças. No caso específico aqui foi também com o apoio do Banco Central da Colômbia, entre o Banco Central do Brasil e da Colômbia. E também utilizando blockchain, contrato inteligente integrado à internet das coisas, que foi um projeto interessante com os Smart Lockers. A gente começou em setembro do ano passado e finalizamos agora final de fevereiro, na virada de março. A gente já tem os relatórios dos projetos disponíveis na página do Banco Central e do Lift Challenge em especial. Esses projetos, alguns mais arrojados, mais ligados ao ecossistema nativo de finanças centralizadas. A gente testou aqui no projeto com a Aave, Polygon e Fireblocks, uma pool de empréstimo descentralizado, mas também permissionado, com Know Your Client, AML, CFT, etc. Com Santander, foi tokenização de imóveis e de veículos. Febraban foi DVP de valores imobiliários tokenizados. Testamos também pagamentos do offline, quando as duas pontas não têm conectividade. Transfronteiriço foi Brasil e Colômbia, como eu havia comentado. Testamos também identidade descentralizada, credenciais verificáveis, tokenização de ativos nativos do ecossistema cripto. Essa parte de Smart Locker com IoT para e-commerce. Dinheiro programável para financiamento rural e também financiamento de pequenas e médias empresas com tecnologia de finanças centralizadas. Dando seguimento também com essa agenda do Real Digital, a gente abriu uma chamada de artigos que foi bem sucedida, recebemos 93 artigos, selecionamos 19. Em maio, na primeira quinzena de maio, fizemos um workshop acadêmico com 3 dimensões. Nós tínhamos 3 linhas, uma ligada a direito, outra ligada a economia e finanças e outra ligada a tecnologia. E tivemos 3 sessões em paralelo, manhã, dentro desses temas, e à tarde a gente realizou uma sessão multidisciplinar, integrando um paper de cada tema. E o encerramento foi com o diretor de regulação do Banco Central, em companhia com o professor Robert Townsend, do MIT, falando sobre inovação e digitalização das finanças. Foi um evento bem interessante. A parte da tarde já está no YouTube do Banco Central e possivelmente na próxima semana, a parte da manhã também vai estar disponível, assim como os papers e os slides. Então eu recomendo fortemente uma visita a esse conteúdo, que é um conteúdo com profundidade acadêmica e um debate com um alto nível técnico dentro dessa linha de tokenização, contratos inteligentes, CBDC e criptoativos. Criamos também o grupo de trabalho interdepartamental sobre tokenização, que a gente pretende analisar uma série de questões relacionadas à tokenização de ativos. Ele fala diretamente com o projeto do Real Digital, porque o projeto do Real Digital está diretamente relacionado à tokenização das finanças, mas ele vai um pouquinho além também, porque a gente tem um mercado já existente, né, e já ofertando produtos para os clientes, produtos de ativos tokenizados, e a gente entende que, mesmo dentro do perímetro regulatório do Banco Central, tem oportunidades de atualização, e a gente quer entender
até que ponto isso é viável para dar clareza e segurança para o mercado. Nesse sentido, a gente também não se limita à questão legal e regulatória, mas a gente está usando também essa oportunidade do grupo de trabalho para fazer benchmark com outros países, com iniciativas também que tanto do Brasil como de fora, debatendo a economia digital com outros reguladores. A CVM participa também, uma série de servidores participam das reuniões temáticas, dos subgrupos temáticos em conjunto com os servidores do Banco Central. A gente tem mapeado também como algumas atividades clássicas, assim como escrituração, registro, depósito, custódia, negociação e como liquidação, podem ser suprimidas ou mesmo aglutinadas, se for o caso, por conta das novas tecnologias, dos novos modelos de negócio que os contratos inteligentes e a tecnologia blockchain traz. Tentando entender, nesse sentido, também o impacto dessa tecnologia, os serviços de infraestrutura de mercado, e avaliando os ganhos de eficiência para o sistema financeiro nacional como um todo, bem como os aspectos tecnológicos relacionados à cibersegurança. E também tem um subgrupo mais recente que não está aqui, que é um subgrupo 9, que explora a questão de tokenização de ativos sustentáveis, né? Tokenização de ativos ESG. Avançamos também recentemente com a atualização das diretrizes, né? As diretrizes que há alguns anos foram geradas pelo grupo de trabalho que foi iniciado em 2020, e nesse ano a gente atualizou algumas delas. Eu aproveito para fazer um destaque parcial, tá? Não são todas aqui, tem outras diretrizes, mas a diretriz 1, ela deixa muito claro que a proposta do projeto do Real Digital ela está no desenvolvimento de modelos de negócios inovadores com base nessas tecnologias emergentes como contratos inteligentes. O Real Digital também ele é utilizado como meio de pagamento para o varejo, mas em especial na sua versão de depósitos tokenizados. Tá? Então, assim, o acesso do cliente, do usuário final, com esses tokens de pagamento vai se dar através dos tokens de depósito, né, os depósitos bancários, depósitos de instituições de pagamento. E o Real Digital em si ele vai estar ligado mais à parte do interbancário, que é a parte do atacado, que a gente já tem hoje em dia, mas agora vai ter novas soluções, uma nova infraestrutura de DLT, então vai poder contar também com contratos inteligentes nessa camada de liquidação do atacado. E, por fim, vale destacar que essa rede é uma rede multiativos, ela preza pela descentralização na prestação de serviços e na compatibilidade de serviços. Tem iniciativas olhando a questão também da interoperabilidade, tanto doméstica, com sistemas tradicionais legados, ou com outras infraestruturas de blockchain, mas também internacional, com interoperabilidade entre moedas de Banco Central, ou entre infraestruturas de CBDC, entre infraestruturas de moedas de Banco Central. Então a gente entende que tem uma série de eficiências possíveis em diferentes dimensões. E aqui a gente entra um pouquinho também na questão do piloto, que essa rede é uma rede de DLT multiativos, ou seja, não só trafegam aqui os tokens de pagamento, né, o real digital, o real tokenizado, mas também qualquer outro tipo de ativo que faça sentido ser representado através de um token na rede. A gente começa no piloto com uma tokenização de título federal, então a gente tem a participação do Tesouro Nacional também, como parte do piloto. E a gente vai fazer uma série de simulações e com foco específico em privacidade e programabilidade. Então a gente entende que a tecnologia ela traz uma série de ganhos e oportunidades, mas ela também traz alguns desafios em relação também à privacidade. E a gente, aqui no Brasil, a gente tem marco legal, né, de proteção de dados, LGPD, temos questão de sigilo bancário, então a gente tem uma série de marcos legais que a gente tem que atentar. E a tecnologia ela tem que entregar esse tipo de solução, e que a gente quer estressar a questão da privacidade e até que ponto ela afeta outras questões como programabilidade, como disponibilidade de serviços. Em complemento, esse slide ele ajuda quem a entender de forma básica como o piloto vai correr. A gente vai tokenizar depósitos através de instituições diferentes que vão participar do piloto. Então, a gente também vai ter dentro da carteira do comprador, né, títulos públicos, né, não só tokens de pagamento. A gente vai simular uma série de operações, como, por exemplo, né, a troca entre os ativos, tanto ativos de pagamento quanto o título público federal tokenizado, entre clientes de diversas instituições financeiras. Em especial, a respeito dos depósitos tokenizados, a gente entende que a gente consegue trazer dessa forma a liquidez, né, e o modelo de negócios que hoje em dia já o sistema financeiro está acostumado, para um novo formato, né, um formato tokenizado dessa representação de valor,
sem maiores riscos de intermediação. Então, a gente consegue manter, na medida do possível, business as usual, mas fazer um upgrade tecnológico. E não só isso, né, tokenizar, né, não só tokenizar os depósitos, mas tokenizar em geral. A gente abre uma série de oportunidades, né, em diversas linhas de negócio, como securitização, né, forma de uso de tecnologia para controles, otimização de relação ativo-passivo e por aí vai. Já chegando aqui ao final da apresentação, a gente começa a entrar também em detalhes técnicos. A gente escolheu como tecnologia, como infraestrutura para essa rede, a solução Hyperledger Bezo, que é uma rede DLT, né, uma rede blockchain que é compatível com EVM. Eu falei mais no início da apresentação, né, EVM é Ethereum Virtual Machines, e basicamente é a virtual machine que está na rede Ethereum, mas ela pode ser transportada para outras infraestruturas. E nesse caso, a vantagem é que a gente consegue trazer boa parte das soluções que já rodam em blockchains públicas, né, onde a inovação ela corre de forma mais ágil, e portar de forma simplificada para esse ecossistema do real digital. E aqui a gente quer tentar também estressar questões de privacidade. Essa rede oferece algumas soluções adequadas de forma mais nativa para a privacidade, mas vale também explorar de forma mais aprofundada para entender se essas soluções endereçam adequadamente as necessidades aqui de uma rede do real digital. É uma tecnologia de código aberto, né? Então tem uma comunidade ativa, a gente não tem vendor lock-in aqui, uma série de provedores de TI para dar suporte, sustentação também, e é uma plataforma que está em produção, né? Não só em testes, em diversos outros projetos que abraçaram essa tecnologia. Assim a gente finaliza também com um cronograma de próximos passos, né? O piloto do real digital iniciou em março. Nós fizemos uma coletiva de imprensa, depois um workshop com o mercado sobre o piloto, abrimos uma chamada para participantes, e essa chamada ela se encerrou tem alguns dias, na semana passada. Recebemos uma série de propostas, foram 36 propostas de participantes do mercado para atuarem ao longo do piloto, né, como nós da rede, e também simulando as transações que a gente está se propondo aqui para essa fase de piloto. E selecionamos 14 iniciativas que vão fazer parte nesse primeiro momento do piloto. Nesse primeiro momento é bom esclarecer e reforçar mais uma vez que a gente vai integrar alguns ativos, né? O real digital, que é o real de atacado, interbancário, o real tokenizado, que é o real, o depósito tokenizado, que realmente o usuário de varejo vai ter acesso, e o título federal tokenizado. E a gente vai fasear em algumas etapas, tanto essa questão de integração dos ativos como dos participantes, mas também a exploração de algumas dimensões específicas, como a questão da privacidade. Ao final do ano e virando o ano que vem, no primeiro semestre, a gente faz uma pausa para avaliação, para entender como os resultados do piloto, da condução do piloto, e depois a gente volta, se tudo der certo, com a integração de outros protocolos e outros ativos na rede. Assim, a gente espera, ao final de 2024, já chegar numa versão mais madura e incorporar usuários finais do sistema financeiro, ou seja, cidadão, que já vai poder interagir, experimentar essas funcionalidades novas que a rede do Real Digital pretende trazer, e já evoluir com uma solução de produção, pelo menos com algumas funcionalidades básicas, mas sem dúvida ainda contaremos, assim como no caso do Pix, com um roadmap evolutivo contínuo, sempre entregando novas funcionalidades. Aproveito para agradecer pelo tempo, pela oportunidade de explicar um pouco sobre o projeto do Real Digital.